Amém e amém. Amém, queridos? Esse é um dos ministérios importantes da igreja, é o futuro, né? Amém? Futuro, aquilo que nós plantamos na vida deles, é aquilo que eles vão viver no futuro, né? E o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Nós estamos num ano de Neemias, um ano de reconstrução. Quem está aqui não recebeu o jejum desse ano ainda? Levanta a mão, a Esther ali vai entregar para vocês. Hoje é o nosso 6º dia do jejum. Pastora, mas teve virada de ano, eu não jejuei, eu não fiz. Posso começar amanhã? Pode começar amanhã. Amém? Você lê cada dia os textos e nós vamos estar jejuando todos os meses desse ano, os 7 dias de todo mês, nós vamos jejuar. Já se prepare. Já avisa aí para o teu cérebro, né? Para a tua vida, para o seu, né? Para as suas coisas, que você vai ter esse compromisso. O compromisso de jejum é tremendo. Na quinta-feira eu ministrei só sobre o jejum. Foi uma das coisas que Neemias fez para viver o sobrenatural. Se estiver ruim aí, Pati, quer vir aqui na primeira, ó, pode vir. Quer vir mais para frente? Ó, se o sol estiver batendo aí em vocês, se vocês quiserem ver mais para frente, pode vir, tá? Os que estão desse lado aí, que às vezes incomoda, né, o sol. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias é depois de Esdras, de Crônicas, antes de Jó, bem quase no meinho da Bíblia, né? Já receberam o jejum? Nós estamos com alguns visitantes, sejam bem-vindos, todos que estão nos visitando, né? Aqueles que nós estamos vendo já são amigos, estão vindo na casa, glória a Deus, né? O Senhor é bom, grande é a sua misericórdia. Nesse jejum, nós estamos trabalhando no capítulo 1, e nesses primeiros versículos, aqui no livro de Neemias, capítulo 1, está aberta a tua Bíblia, nós vamos ler a partir do versículo 1. Acharam Neemias? Depois que vocês acharem, deixa um marcador, deixa a fitinha, que esse ano nós vamos trabalhar em Neemias. Então, era difícil no começo de Josué, não era? Mas depois a Bíblia já abria sozinha, não era? Sim ou não? Sim. Então vai ser a mesma coisa com Neemias, né? Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora eu quero ler com você o versículo aqui. 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo
e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Até aí, fecha teus olhos, continue com a sua Bíblia aberta. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Deus, tu és o mesmo Deus de Neemias. O mesmo Deus que levantou um povo que estava destruído, em ruínas, acabado, envergonhado. E o Deus deles, Senhor, estava sendo colocado em chacota. Mas, Senhor, nós vimos o que o Senhor fez. E nós cremos que o Senhor tem a mesma coisa para nós esse ano. Que o Senhor tem reconstrução em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, nós cremos na tua palavra. Tira a canseira, o sono, o incômodo. Se alguém está com dor, tira a dor. Senhor, fala conosco, abre os nossos ouvidos, quebra todo jugo. Senhor, vem nos visitar de uma forma sobrenatural e nos dá entendimento, conhecimento da tua palavra. Porque, Senhor, pode passar todas as coisas, mas a tua palavra jamais passará. Ela é verdade sobre nós. Por isso, Senhor, nos dá entendimento. Repreende o valente. Toda a opressão, todo o ataque, toda a fúria, todo o roubo, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, vem falar conosco. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em mim. Usa, Senhor, a minha vida conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós, nesse mês de janeiro, nós estamos jejuando para sabermos a real situação de Jerusalém, do Brasil e de nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento histórico na nossa nação. Quem pôde ver dia 2, né, dia 1º, o que nós vimos na televisão, na mídia, a nossa nação parada, o mundo inteiro olhando para essa nação, é algo de ser louvável ao nosso Deus. Uma nação que estava como estava Jerusalém, destruída, as portas queimadas, não tendo justiça, né? Uma justiça corrupta, né? Uma situação de roubo, de aflição, de vergonha, de humilhação para a nossa nação. Mas nós vemos que o Senhor ouviu o clamor e estamos começando um tempo de reconstrução. Amém, queridos? Nós cremos nisso. Quando você for orar, todos os primeiros 7 dias desse ano de jejum, ore pela nossa nação. Ore e jejue pelos nossos líderes, por aqueles que vão estar lá, né? Os governantes precisam da sabedoria do Senhor e do temor do Senhor. Eles vão precisar de milagre para realmente colocar essa nação em honra diante do mundo inteiro. Mas nós cremos que o nosso Deus é um Deus que faz milagres, amém? Ele vai estar fazendo. E nós nunca vimos um livro tão atual como o livro de Neemias. Parece que Neemias foi escrito agora, nesse finalzinho de ano, nesse comecinho de ano para a gente. Por isso que a palavra é maravilhosa. Quando nós começamos a jejuar no dia 1º, então nós jejuamos para sabermos a verdade. Porque a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O segundo dia nós oramos para um quebrantamento e para nós nos humilharmos. Isso significa que nós somos dependentes de Deus. Não somos capazes de fazer nada se não for pelo Senhor na nossa vida. Quando nós nos quebrantamos, nos humilhamos, nós reconhecemos o senhorio do Senhor na nossa vida. Por isso que, às vezes, muitos passam por situações difíceis até amadurecer e entender que a dependência de Deus tem que ser algo constante na tua vida.
Porque do momento em que você sobe um pouco, está liberado financeiramente, está na posição que você quer, tem tudo que você quer, você se acha autossuficiente e acha que não precisa de Deus. Infelizmente acontece isso com o homem. Às vezes a gente anda com pessoas ou conhece pessoas e a gente vê a pessoa numa situação difícil, mas depois vê a pessoa numa situação boa, e você vê que aquela pessoa ela já tem uma soberba, ela humilha, ela deixa de dar valores para as pequenas coisas. Então, isso é algo que precisa mudar no nosso coração. Amém? Se você deseja reconstrução na tua vida esse ano, vamos nos quebrantar, vamos nos humilhar, vamos declarar que o Senhor é tudo em nós e nós dependemos dele para todas as coisas. O terceiro dia é levar o povo a jejuar e orar. Muitos falam que jejum não é necessário, mas nós sabemos que a Bíblia toda sinaliza isso. Na quinta-feira, quem estava aqui, eu ministrei só sobre jejum. De Gênesis ao Apocalipse existe jejum. Homens que se comprometeram, povos inteiros. No caso de Esther, Esther convoca uma nação inteira a jejuar, porque os judeus estavam condenados à morte. Então Esther estava lá no palácio, uma menina órfã, que foi levada para ser escolhida ali, no meio de outras, mas ali ela convoca o povo e a nação a jejuar. Quando a nação jejua, é mudada a situação de morte. Todos os judeus estariam mortos se não tivessem jejuado. Então isso é tremendo, é maravilhoso o poder do jejum. O jejum, ele muda a situação, não muda Deus, mas move o coração de Deus. E na quinta-feira, foi 1 hora só falando de jejuns. A Miriam vai estar colocando essa semana no YouTube, vocês escutem. Todos os textos que falam de jejum, né? Jesus jejuou, mas nós vemos os exemplos na palavra, que o Senhor é um Deus de poder e ouve. Então, se mobilize a jejuar. Pastor, eu estou tantos anos no refúgio, mas eu não consigo fazer esse jejum. Nem precise falar para nós. Mas comece a se consagrar. Fala, Senhor, eu vou abrir mão disso, né, um jejum parcial. Eu vou abrir mão disso por 7 dias, por um propósito de santificação em primeiro lugar. Para que eu seja sensível para ouvir a tua voz, né? E depois você coloca os seus pedidos e as suas necessidades. Eu tenho certeza que Deus vai se mover. E a oração, nós nem precisamos falar que é a chave que nós precisamos na nossa vida. Na vida de um cristão, ele tem que orar. E a Bíblia fala orar sem cessar. Então é direto, é dormindo, é levantando, é no banheiro, é cozinhando, é dirigindo, é orando sem cessar. É a nossa comunicação com o Pai, né? Nós não podemos ter vergonha, nós temos que falar com o Pai com intimidade, sem muitas delongas. Porque às vezes você vê alguém orar e a pessoa começa a orar. Pai altíssimo, grandioso, magnífico, grande. Queridos, nós temos o Deus como um Pai íntimo. Pai, a situação está difícil para mim, Senhor. Vem me ajudar. Senhor, eu não estou conseguindo, eu preciso da tua ajuda. Senhor, muda essa história. Então, nós somos íntimos de Deus. A oração vai te trazer mais intimidade com o Pai. Como nós falamos com alguém que nós confiamos, nós falamos com o Pai. Nós abrimos o nosso coração e nós vamos estar vivendo o poder de Deus. Amém, queridos? O quarto dia é chamarmos a atenção. Tem uma música, não sei se você conhece, que fala, olha para mim.
Olha para mim. Senhor, olha para mim. Olha, Senhor, eu estou aqui. Chamar a atenção de Deus é algo que é um grande desafio. Porque Deus sabe aqueles que têm o desejo da glória e da presença dEle. Você só vai chamar a atenção de Deus para você quando você tiver no seu coração, na tua alma, o desejo da glória, da presença, o desejo de conhecê-lo, o desejo de andar com Ele, o desejo de comer com Ele, dormir com Ele, estar com Ele. Aí você vai chamar a atenção de Deus para você. Eu acredito que às vezes Deus olha para a terra e Ele fica procurando aonde existem pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele fica procurando pessoas que têm um compromisso, que têm fome e sede dEle. Que Ele possa vir e se manifestar. Eu quero profetizar que nós vamos chamar a atenção do Senhor aqui neste lugar. Que este lugar será aberto, céus de bronze. Que todos aqui vão reconhecer que a glória do Senhor está aqui. Pela nossa fidelidade, pela nossa vida de santidade, pelo nosso compromisso com o Senhor vai estar olhando para nós. Que a tua casa seja um lugar que o Senhor olhe para lá. Que o Senhor tenha prazer em liberar aquilo que a tua oração e o teu jejum tem clamado. Que você possa ter esse desejo esse ano. Coloque isso como uma grande meta. Chamar a atenção de Deus. Pelo seu falar, pelo seu andar, pelo seu agir, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela tua vida. A tua vida tem que chamar a atenção do Senhor, porque o Senhor vai olhar para mim, para você, e Ele vai falar, eu vou estar com o meu servo e com a minha serva, porque Ele anda comigo. Eu tenho uma aliança com Ele. E o Senhor vai ouvir a nossa oração. Amém, queridos? Que você possa tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Quinto dia, pedir perdão pelos pecados do povo. Pedir perdão é algo muito forte. Eu quero falar para você que talvez essa seja a maior chave para a mudança da nossa vida, da nossa história. Irmos diante de Deus e falar, Senhor, perdoa o pecado dessa nação. Perdoa o pecado dos governantes, o que eles fizeram com essa nação. Senhor, perdoa o pecado da minha família, dos meus antepassados, que esse pecado deles, a legalidade que eles deram, não tenha poder sobre a nossa vida. Porque, pastora, mas agora você está falando isso porque nós vamos lidar com os antepassados. Não, aquilo que o nosso avô fez, sacrificou, derramou sangue, que ele fez lá de injustiça, de pecado, de erro, o diabo se alimentou e recebeu a autoridade dele. O diabo não envelhece, não morre, e ele vem de geração em geração e vem destruindo por causa do pecado, da iniquidade e de compromisso com outros deuses. Então, nós vamos estar trabalhando esse ano com isso, com libertação. Nós vamos estar fazendo noites de cura e libertação aqui. Nós vamos estar trabalhando essa área, porque às vezes nós não entendemos porque vivemos certas coisas. Não sei por que está acontecendo isso comigo, pastora. Sempre acontece isso. Eu vou. Chega num ponto ali, não vai mais. Pastora, isso aqui aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, com a minha bisavó. Aconteceu com as minhas irmãs, aconteceu... É maldição. Nós precisamos quebrar. E nós temos que declarar que não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então, pedir perdão é algo muito forte. Você precisa ir diante do Senhor e fala, Espírito Santo de Deus, me mostra onde eu errei.
Aonde eu estou errando? Eu quero falar para você que para você fazer isso, você tem que ser corajoso. Porque essa semana eu comecei a orar, estava me consagrando e clamando. E o Espírito Santo começou a me trazer muitas coisas que eu achava que não era pecado, mas que é pecado. E que eu tenho que me despojar daquilo que é do homem. De sentimentos, de situações que nós fazemos e achamos que é normal. Não é normal para o Senhor. Então, mas é só isso, é só aquilo. Ah, mas eu não sabia que não é. O Espírito Santo vai mostrar o que é e o que não é. Amém, queridos? Não só no jejum, mas vai continuar todos os dias da tua vida buscando ao Senhor. E hoje é o 6º dia. O 6º dia é reconhecer os pecados. Temos procedido de todo corruptamente contra ti e não temos guardado os mandamentos. Queridos, do momento que nós conhecemos a Bíblia, temos a igreja, recebemos Jesus como Senhor, temos o Espírito Santo e não nos aperfeiçoamos, não buscamos os mandamentos, nós estamos vulneráveis ao reino das trevas vir e nos bombardear e nos destruir. Por isso que nós precisamos reconhecer que não temos feito aquilo que o Senhor tem mandado que nós façamos. Que nesse jejum de hoje, nós possamos ter essa consciência, né? Essa humildade. Senhor, realmente eu não conheço a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra para mim, eu ouvi, quando a pastora fala eu me lembro, eu de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando aos domingos eu vou na igreja com a Bíblia, mas Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu não tenho te buscado, eu não tenho tido interesse em buscar a Tua palavra e viver com ela. O Senhor deseja que nós vivamos o sobrenatural. Quando nós falamos de Neemias e começamos essa história, nesses versículos que nós lemos agora, nós começamos a ver uma história que já começou um pouco antes. E é isso que eu quero falar para você agora, eu quero que você preste bem atenção. Quando nós falamos de restauração, restaurar a nossa nação, a sociedade, a nossa vida, estamos nesse tempo de crise, vamos sair dela. Uma sociedade doente, enferma, uma geração insensível, egoísta, sem propósitos, infelizmente. Nós começamos a realmente buscar de Deus a sabedoria para que haja mudança. Quando nós falamos do livro de Neemias, nós falamos de um livro que traz mudanças em todas as áreas da nossa vida. Nos recursos, na organização, no trabalho em grupos, em motivação pessoal, em grupo, de todas as formas. Aliás, eu acho que Neemias está na moda, porque Neemias é um grande coach. Quando nós falamos de um coach hoje, está muito na moda. Esses últimos 2 anos, nunca se ouve tanto coach como se tem agora. O coach é alguém profissional que vai estar trabalhando com você no teu psicológico, no teu emocional, ele vai te motivar, ele vai falar aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você precisa fazer, ele vai te colocar metas, ele vai dirigir e vai te condicionar. Esses dias eu estava numa reunião e eu falei para uma certa pessoa, eu falei, olha, vocês estão precisando de um coach espiritual. Porque às vezes nós temos tudo que é material, mas não temos aquilo que é espiritual. O coach espiritual é o que nós fazemos aqui com você. Nós orientamos o que eu acabei de falar para você sobre o livro de Neemias e aquilo que nós precisamos fazer agora, 2019, é uma orientação de um coach. Só que nós não somos profissionais.
Nós somos servos, pastores. Pastores conduzem ovelhas. Às vezes o nosso zelo e o nosso amor até ultrapassa. Porque nós amamos as ovelhas, nós tentamos cuidar e direcionar de uma forma eficaz. E quando nós vemos Neemias, queridos, nós vemos que Neemias é um livro pós-exílio. E isso, quando nós começamos a entender, abri o livro de Neemias, mas vem uma história antes. Depois que foi dividida as terras, foram dadas terras às tribos, então cada um foi para o seu lugar e ali começaram a viver. Nós vemos o Reino do Norte eram 10 tribos, Efraim, e eles tiveram 19 reis. Tá? E quando começa esse tempo do exílio, foi em 931 com a morte do rei Salomão. Então a Bíblia relata muito datas, tempos. A Bíblia não é escrita cronologicamente. Tá? Como ela está organizada, não é a ordem dela. Então, nós estamos em Neemias, mas nós vamos ver que Esdras, Crônicas, nós vamos ver em Reis, falando sobre situações de Neemias. Eles se desviaram do caminho do Senhor, esse reino do norte, né? Eles foram para o cativeiro. Por que se desviaram do caminho do Senhor? Eles foram cativos. É muito interessante que o povo sai da presença de Deus e começa a ser escravo. Por isso que eu quero falar para você nessa manhã, não saia da presença de Deus. Se você sair da presença de Deus, você vai ser escravo do diabo. E o diabo quer nos escravizar. Eles foram cativos, foram entregues ao rei da Síria. E nunca mais retornaram. Esse comecinho que eu estou falando para você é o comecinho para você entender o ano inteiro. Presta bem atenção. Aí tinha o reino do sul. Benjamim e Judá. Eram 20 reis. Esse reino desonrou a Deus. Mataram e perseguiram os profetas. Viviam numa apostasia. Eles conheciam Deus, eles viveram o que Deus fez, eles sabiam que o Deus que eles serviam era um Deus verdadeiro, que tirou eles do Egito. Presta atenção, para você entender a história. Mas eles se desviaram. Então, desviaram da palavra do Senhor, dos mandamentos, e eles foram para o cativeiro babilônico 70 anos. Então houve um retorno. Eles ficaram escravos na Babilônia há 70 anos. E eles começaram a retornar para suas terras novamente. E o que aconteceu? O reino Medo-Persas, eles tinham uma política diferente. Quando eles tinham escravos, cativeiros, cativos, aqueles que eles venciam e colocavam sobre a sua autoridade, eles não seguravam na terra, eles mandavam para suas terras, porém, eles que mandavam neles. Consegue entender o que eu estou falando? Esse foi o Medo-Persa, a política deles. Então, eles levavam os cativos deles, né? Desse reino, na terra deles, e mandavam neles na terra deles. Entendeu? E quando nós vemos o rei Ciro, persa, os manda para a sua própria terra, porque o rei Ciro, ele ouve a profecia de Jeremias. E Jeremias traz a profecia que ele iria libertar o povo e que Jerusalém seria reconstruído. Então,
determina a volta do povo, leva na liderança de Esdras, que foi 59 anos depois do exílio, do cativeiro. Tá? E Esdras, levou o ensino da lei e da palavra para o povo judeu. E a terceira leva foi Neemias. A terceira leva que voltou para a terra para reconstruir o que estava destruído foi Neemias. 13 anos depois, no ano 444 antes de Cristo. Então, começa o livro de Esdras. Você está entendendo? Tudo isso antes do livro de Esdras. Mas tem mais uma coisa muito importante que eu preciso falar com você. Que quando eles chegaram em Jerusalém, para reconstruir, já tinha alguns povos lá. E os povos que estavam lá eram os samaritanos. E os samaritanos quiseram se unir aos judeus. E eles falaram assim, olha, nós vamos nos unir a vocês, vamos reconstruir o templo, nós estamos juntos, nós somos parça, nós somos irmãos. Mas eles não eram judeus e não adoravam o mesmo Deus. E então, está aqui um grande segredo e um princípio espiritual. Quando os samaritanos quis se reunir a eles para essa reconstrução, os judeus não aceitaram essa ajuda. Fala assim para mim, por quê? Porque os samaritanos serviam outros deuses. Eu quero ler para você, abre comigo, 2 Reis, para você entender o que eu estou falando. Capítulo 17. Por que que Jerusalém estava nesse estado? Por que que estava difícil para reconstruir? Não porque simplesmente houve uma situação e eles não conseguiam reconstruir, não. Tem uma história. E aqui vocês vão entender o que eu estou falando. Que você vai entender por que Neemias teve essa postura. 2 Reis 17, versículo 24. Todos acharam? O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Zephar-Faim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Agora eu quero que você vá comigo para o versículo 33 e 34. Aí mesmo, nesse capítulo. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. Está vendo aqui? De mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízo, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Amém? Deu para você entender? Por que que os judeus não fizeram essa aliança? Porque eles serviram a outros deuses. Agora, no livro de Esdras, no capítulo 4, Esdras está um pouquinho para frente. Esdras. Eu não vou ler Esdras por causa do tempo, mas eu gostaria que você lesse na sua casa o capítulo 4 inteiro. Eu vou resumir para você, tá? Mas eu li ontem esse capítulo,
Olha aqui, ó. Esdras 4, versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesú e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram, e o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Você pode ler esse capítulo todo aí de Esdras. Vai estar falando. Sabe o que os samaritanos fizeram? Eu vou contar para você agora. Como eles foram rejeitados, então, eles se reuniram, fizeram uma carta e mandaram para o rei Artaxerxes, falando que o povo que estava lá, o povo judeu, era um povo que não iria servir ao rei, que não iria pagar imposto, que era um povo que eles eram indomáveis, que o rei não ia ter controle sobre eles, que o rei tomasse cuidado, né, com eles, porque eles não eram confiáveis. Eles mandam essa carta para o rei lê a carta, está nesse capítulo aí 4 de Esdras. E o rei lê a carta e no mesmo instante, com aquele que trouxe a carta, ele manda uma carta de volta, decretando que se parasse a reconstrução em Jerusalém e que eles não fizessem mais nada. Você consegue entender tudo que eu estou te contando? A história. Eles bombardearam o rei. Eles foram responsáveis por paralisar aquela obra, porque os judeus não fizeram aliança com eles. Pela rejeição, pela ira, pelo ódio. Eu quero falar para você que eles queriam um ecumenismo. Ecumenismo. União das religiões. Deus é um Deus de princípio. Eu não posso servir o meu Deus junto com alguém que serve a Satanás, a Lúcifer, ao reino das trevas. Não tem como servir. Nós não podemos fazer aliança. Podemos orar, sim. Podemos interceder, sim. Mas estar junto, servindo os mesmos, o meu Deus e o Deus dele junto. Por isso que o povo não aceitou que eles ajudassem a reconstrução do templo. Você está entendendo? Porque o nosso Deus é santo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus, o reino dele, é um reino que não pode ter contaminação. Isso nos leva a refletir nesse princípio. Não se deixe 2019 se contaminar. Não faça aliança com o reino das trevas. Às vezes nós achamos que é normal, todo mundo faz, todo mundo tem, eu também quero ter, eu também quero falar. E às vezes por causa da sociedade, por causa do grupo de pessoas que nós convivemos, nós vamos abrindo mão de falar. Aí não vou falar que eu sou crente aqui, não vou falar que eu sou evangélico, senão eles vão acabar comigo. Igual eu vi no Face esses dias, ninguém vai falar nada do João de Deus, como é que é? Do João de Deus, uma pessoa colocando, que provavelmente ela deve ser espírita, eu respeito, mas vocês não coloquem nada, porque poderia ser um pastor, poderia ser um papa, poderia ser um padre, poderia ser não sei o quê, né? E o diabo, o reino das trevas, não quer que fale e denuncie. Mas se fosse um pastor, estaria na mídia até hoje bombando, e a mídia estaria falando do pastor, que o pastor teria feito. Esse homem fez isso uma vida inteira. Ele abusou de mulheres e tantas outras coisas que nós não sabemos. O reino das trevas, escondido, e lá autoridades, pessoas famosas, gente de muito dinheiro. Esse homem fazendo isso. Dá para fazer aliança com alguém que é das trevas? Você vai fazer aliança? Alguém quer fazer aliança aqui?
Ai, nós não vamos criticar. Nós não vamos criticar, mas nós temos que denunciar o reino das trevas. O reino das trevas, nós não temos parte com ele. Por isso que você tem que declarar e decretar no começo do ano, porque no começo do ano a gente quer fazer tudo, não é? A gente se organiza, a gente vai emagrecer, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai fazer tudo. Mas algo importante que você tem que levar na tua mente, no teu espírito, no teu coração. Não faça aliança com o reino das trevas. O povo de Deus pagou um preço alto. O preço que eles pagaram foi de miséria, pobreza, uma situação sem saída. Foi tão forte o que o povo de Deus, de Judá, estava vivendo. Imagine você vivendo debaixo de escombros. Vivendo numa situação de anos ali, numa situação terrível. Porque eles não fizeram aliança. Mas quando o Senhor levanta um resgatador, levanta alguém, em tempo recorde há uma mudança, e Deus dá estratégia, e Deus coloca em honra o povo dele, e o nome dele é exaltado. Quantas vezes nós já não fomos perseguidos por nós sermos limpos e não fazer aliança com o que é errado? De termos que ouvir, você é honesto demais. Por isso que eles não gostam de você. E gente crente, viu? Gente crente, liderança, gente que está na TV. Você é honesto demais. Como se no reino de Deus pode ter pessoas que não são honestas, que vivem desonestamente, fazendo falcatruas, fazendo coisas erradas, oprimindo o povo, usurpando. Queridos, Deus nos leva a meditarmos na nossa condição. Se você quer sair do opróbrio, da vergonha, da miséria, é um tempo de você buscar no Senhor santificação e a direção. Quando nós vemos Neemias, o que quer dizer Neemias? Confortador dado por Deus, ou consolador, significa Neemias. Quando nós vemos esse homem, um homem de coração aberto, de ouvidos abertos, prontos para ouvir o clamor, o sofrimento, acolher, receber, sentir a dor. Com certeza Neemias nasceu no cativeiro. Porque quando Neemias se levanta, já tinha 142 anos depois do cativeiro. Deus levanta alguém para fazer a diferença. Deus quer levantar você para fazer a diferença. Receba isso no teu espírito. Pastora, mas eu não vou conseguir, eu não vou ter força, eu não vou resistir. Vai sim, porque o espírito de poder está dentro de você. Eu quero falar para você que naquela época, os reis tinham muito poder, mas não tinha um sistema de segurança. Se fosse hoje, nós poderíamos falar que a segurança que foi usada para Bolsonaro assumir em Brasília, seria usada para um rei de muito poder e muito dinheiro, certo? Mas naquele tempo, os reis, eles tinham poder, mas eles tinham medo de morrer. E sabe por que eles tinham medo de morrer? Porque os reis eram mortos envenenados. Eles nem imaginavam, amanhecia morto, lá na cama, não sabia o que foi. Alguém de dentro do palácio envenenava que queria assumir o trono, eliminava aquele rei, enterrava e ele assumia e começava a governar o povo. Então, quando nós vemos Neemias, Neemias é um homem que entra numa posição nesse versículo 11, era copeiro do rei. Copeiro não é simplesmente aquele que vem e traz o copinho assim, não.
O copeiro do rei, naquele tempo, era responsável pela vida do rei. Se ele fosse envenenado, quem morreria primeiro era o copeiro. Porque o copeiro comia e experimentava tudo que o rei ia comer. Então, a posição de Neemias não era uma posição qualquer. Era uma alta posição, uma posição de confiança. Um homem que sabia ouvir, que sabia se manifestar. Um homem que estava ali numa posição fundamental. Eu quero falar para você que Deus vai te colocar em situações e posições, em lugares, que só você vai poder entrar. E que você vai ter que ter sabedoria, estratégia e saber como se comportar. Porque a nossa pessoa, queridos, cristãos, servo de Deus, tem que ser uma pessoa conhecida por ser confiável. Por ser uma pessoa que você pode entregar tudo na mão dela, que ela não vai destruir, não vai acabar. Alguém que é digno. Alguém que honra aquilo que está vestindo, o nome que tem, que é o nome de Jesus sobre nós. E, infelizmente, isso foi roubado no meio do povo cristão. Às vezes você vê cristão fazendo coisas piores do que aqueles que são do mundo, que são ímpios, que não conhecem Jesus. E ainda a gente tinha um ditadinho, que ainda eu acho muito triste, não é para rir, mas a gente falava assim, e ainda é crente. Não é? Porque fazia tudo de errado, sujava o nome de Jesus, aprontava e falava que é crente. O Senhor nos leva numa nova posição. Por que eu falei tudo isso para você? Porque Neemias entra nessa história, no meio da história, servindo o rei Artaxerxes de uma forma confidente, fiel. Mas ele tinha uma história. Os seus antepassados tinham uma história. Nós não podemos negar o que somos. Da onde a gente vem, qual a nossa linhagem. Então, Neemias é um homem muito corajoso. Porque Neemias, ele sabia da ordem que o rei tinha dado para não reconstruir o templo. Ele sabia da história. Presta atenção. Eu estou convivendo com esse rei, eu estou servindo, a minha vida é dada para ele, eu estou sendo fiel. Mas esse rei decretou que na terra dos meus pais, dos meus queridos, dos meus familiares, não vai haver reconstrução. Ele tinha essa consciência. Então ele sabia que ele ia ter um grande problema. Mas eu quero falar para você que Neemias, ele era um consolador a serviço do Senhor. Um homem que veio para fazer a diferença. Um homem que era sensível. É isso que nesse primeiro capítulo nós vamos buscar do Senhor. Sensibilidade. O Senhor quer que você seja sensível com as situações. Porque nós estamos acostumados, querido, a ver a notícia almoçando, comendo, né? Às vezes a gente liga no Gotino, vai lá e comendo, e a gente continua comendo e vendo as desgraças acontecerem. E nós estamos começando a ficar insensíveis. Nós não conseguimos mais chorar pela desgraça. Eu fico assim, irritadíssima quando eu começo a escutar, eu sento para ouvir alguma coisa assim, e começo a falar, matou a fulana, matou o ciclano, matou. Eu não aguento, me dá uma tristeza no meu coração. Eu falo, Senhor, onde nós estamos? Que tempo é esse? Que tempo é esse que as pessoas são mortas, são assassinadas? Que tempo é esse que a violência veio? É o tempo que estava Jerusalém. As portas queimadas significa que a justiça não havia mais. Porque as portas era onde os juízes julgavam a causa do povo.
Então não tinha mais porta, não tinha mais juiz, não tinha mais ninguém para julgar aquilo que era feito no meio do povo. Acabou a justiça, todo mundo fazia o que queria, matava quem quisesse matar e fizesse o que quisesse fazer, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Mas o Senhor nos levanta no meio dessa geração insensível, violenta, que tem servido às trevas, para nós sermos sensíveis e dar o nosso grito por salvação, por libertação. Nós não podemos nos conformar, queridos. A igreja não pode se conformar com a desgraça, com a violência, com o horror, com a injustiça. A igreja viveu um pouquinho do que ela pode mudar quando ela ora e jejua, que é o que está acontecendo com essa nação. Deus ouve o clamor de um povo. Em Crônicas fala, 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar a nossa terra, amém, queridos? Ele quer nos levar a fazer a diferença. Agora tem uma coisa que mudou a vida de Neemias e que eu quero estar falando para você. Quando nós fazemos uma pergunta para alguém, você tem que estar bem consciente. Você tem que saber que você vai perguntar, mas você tem que estar disposto a ajudar. Neemias perguntou: como está a minha família, o meu povo? Como estão eles? A pergunta mudou a história de Neemias, porque a resposta não foi a resposta que ele queria. Eu quero falar para você, se você não quer ser um alienado, se você não quer viver o seu mundinho egoísta, todinho seu, só você e só você, então não pergunte nada, porque se você perguntar, Deus está colocando sobre você uma grande responsabilidade. Porque enquanto você não sabe, Deus não vai cobrar de você. Mas no momento que você perguntar, Deus vai cobrar de você. Porque Neemias perguntou e ele teve uma resposta que ele não esperava. Foi tão forte a resposta. É como se você perguntasse para os seus familiares e para os seus queridos: como que está a nossa família? Como que está a nossa família que está morando lá longe, em outro país, outra nação? Como está a nossa família, aqueles lá em Pernambuco, na Bahia, não sei aonde, né? Qualquer outro estado, como que eles estão? E você tivesse a resposta: eles estão em miséria, vergonha, desprezados, abandonados, as portas queimadas e os muros caídos. Significa que eles estavam sem segurança nenhuma, vulnerável, que o reino das trevas estava fazendo o que queria. Não tinha muro, não tinha porta. Quem já pensou em viver em algum lugar que não tem muro e não tem porta aqui? Você já viveu, você reformou alguma coisa que você teve que ficar sem porta? Eu me lembro antigamente, a gente morava no interior, nem se fechava a porta para dormir. Não era assim? Não sei quem já morou no interior aqui. Não tinha esse negócio de preocupação, não é? Ficava aberta, ninguém entrava, tinha segurança. Mas agora nós estamos vivendo um sistema assim. Você está andando na rua, você está preocupado quem está vindo atrás de você, se vai te assaltar. Não é assim, gente? A gente está andando no trânsito, tem que tomar cuidado com o vidro, senão vem assaltar. Nós estamos andando num tempo como Jerusalém, sem portas, sem muros. Por isso que o reino de Deus vai restaurar essa nação.
Nós vamos andar em segurança, em paz. Nós vamos ter sossego, porque aqueles que têm vindo para destruir, roubar, matar, o Senhor vai estar colocando a mão. Eu quero falar para você que quando nós perguntamos, vou te falar isso, escuta bem. Às vezes você está na igreja e fala assim, não sei qual é o meu chamado. Não sei qual é o meu ministério. Mas quando você faz algumas perguntas e tem respostas, você vê a necessidade de uma grande situação e que Deus está te levantando para mudar a situação naquele lugar que você está. Na tua casa, na tua igreja. Pastora, não tem isso aqui? Não tem, mas Deus está te trazendo para você implantar. Pastora, mas precisa disso aqui? Precisa disso aqui, Deus está te levantando para fazer. Quando nós perguntamos as necessidades, então nós temos respostas. Eu quero falar para você que quando nós perguntamos, nós temos um grande desafio. Deus quer nos usar, quer tirar a vergonha, quer tirar a corrupção, a injustiça, a impunidade, a pobreza. Nossa nação é maravilhosa, tem tudo, tudo que planta dá. É diferente de você viver numa nação que é só deserto. Mesmo no meio do deserto, Jerusalém, eles plantam, colhem e exportam para o mundo inteiro. Sabia disso? Porque eles têm irrigação e eles fazem tudo isso numa nação desse tamanhinho, porque Deus abençoa. Eu quero falar para você que Neemias estava longe da cidade de seus pais. E quando ele entende isso, ele abre mão de tudo para realizar os sonhos de Deus. Deus nos chama hoje para realizar os sonhos de Deus. Pastora, mas eu não sei qual é o sonho de Deus para a minha vida. O Senhor vai falar com você. Porque o Senhor vai te dar sensibilidade. Você vai deixar de ser insensível. E você, com o jejum e a oração, e estando diante do Senhor, você vai se tornar sensível para ouvir o que o Senhor quer que você faça. Para você ouvir o clamor daqueles que estão clamando, pedindo socorro, morrendo. E que querem ajuda. O Senhor quer nos levar. Você sabe que o choro e o jejum e o lamento de Neemias duraram 4 meses. Quanto tempo você tem chorado por situações que você quer ver mudança? Quanto tempo você tem orado e falado, Senhor, eu não aceito mais essa situação na minha vida? Você tem orado dias, horas. Você tem jejuado e clamado até que o Senhor venha trazer a solução. Sabe o que acontece? Como está lá no livro de Oséias. O teu amor por mim, povo meu, logo passa. Está escrito em Oséias, sabia? Passa. Porque nós já temos outro compromisso para fazer, não é verdade? Queridos, eu estou falando isso com você, para mim também. O nosso amor por Deus tem sido, a que ponto tem sido o nosso amor por Deus? A que ponto? É só quando nós estamos na igreja? É só quando está no retetê? É só quando nós estamos no aleluia, glória a Deus, no louvor? Não, queridos, o meu amor por Deus, o meu amor pelo reino, o meu amor pelas vidas, ele tem que ser algo que faça diferença na minha vida. O Senhor quer que você se posicione, porque quem jejua tem pressa. Quem ora quer resposta do céu. Quem tem uma vida de oração, Deus não abandona, Ele vai te responder. Eu quero falar para você que seja o problema que for.
Qual a conclusão que nós tiramos desses versículos que nós lemos hoje? 4 versículos? 5 versículos. Precisamos orar mais. Precisamos depender de Deus. Porque de Deus vem o poder e a estratégia. O Senhor quer nos usar. Ele quer conceder mercê em relação a qualquer situação na terra. Não sei se você já fez algum concurso público, se você já foi falar com algum advogado, se você já teve situações difíceis, médicos que você foi com diagnóstico na mão, e que você orou e clamou e jejuou e falou: Deus, eu preciso de mercê. Eu preciso que o Senhor mude essa situação para mim. Senhor, eu preciso que o Senhor vá na frente. Senhor, eu preciso dessa porta aberta. Senhor, eu preciso desse recurso. Senhor, eu preciso dessa situação transformada. Eu preciso, Senhor. Neemias precisava de uma transformação do rei Artaxerxes. Você entende por que ele sentou e chorou? Porque aquele próprio rei era o rei que tinha impedido a obra. Mas ele ia precisar de algo mais. Além da confiança, além dele servir o rei, além dele ser um homem que estava dentro do palácio, ele ia precisar de algo mais para falar com o rei Artaxerxes sobre a situação da cidade dos seus pais. Quero falar para você que se você precisa de algo mais esse ano de 2019, você tem as chaves e o Senhor está falando conosco nessa manhã. E vai continuar falando conosco. E é um grande desafio servir ao Senhor e andar no reino da luz. É um desafio, não é para fracos. Mas tem que chorar, pastora? Tem que chorar, porque Neemias sentou e chorou. Chore pelas almas. Chore pelas situações que você quer mudança. Chore pela transformação que você quer na sua vida sentimental, na sua vida emocional. Chore pelas promessas. Senhor, eu tenho uma promessa. O Senhor me falou que ia acontecer, Senhor. Eu quero viver a promessa, Senhor. O Senhor vai ouvir a tua oração. Jejue. 120 anos de entulho de uma nação. Elas estiveram no Haiti, que foi, o terremoto destruiu. Foi terrível a imagem de lá. Quando a gente vê as fotos de lá, os escombros de uma nação destruída. Assim estava Jerusalém. 120 anos. Quantos anos você tem vivido situação de escombro e destruição na tua vida, na tua família, na tua linhagem? Porque com meu avô foi assim, com meu pai foi assim, comigo está sendo assim. Parou. Vai haver mudança, reconstrução. O Senhor vai mudar a nossa história. O Senhor vai reconstruir a nossa vida. Tem solução. Deus muda. Estava falando agora aqui com o filho do Eduardo. Se você quer, Deus muda. Se você quer, Deus faz. Mas a sua parte você tem que fazer. Deus faz. Nós vamos ver que o povo quis, que Neemias consegue, que Deus libera o sobrenatural, que em tempo recorde, queridos, não é reconstruir tijolinho não, viu? Tijolinho assim, com cimentinho não. Pedra, que está lá. Quando você vai para Jerusalém, você vê a largura das muralhas, é coisa estrondosa. Aquilo que foi reconstruído, aquilo que foi feito foi algo tremendo, num tempo recorde, 52 dias. Imagine você. O impossível aconteceu. A vitória vem pela oração e pelo jejum, pelo seu compromisso. Deus quer levantar você para você fazer perguntas e mudar as histórias da vida daqueles que o Senhor tem colocado diante de você. O Senhor quer usar você como um consolador. Fecha teus olhos.
quero orar com você. O Senhor quer te usar como consolador. Pastora, mas como que eu vou ser consolador? Está tudo destruído dentro de mim. Então o Senhor vai começar a reconstruir você agora. Você que precisa de reconstrução, que se sente incapaz, que tudo deu errado, que você continua lutando, mas você tem vivido nos escombros há muito tempo. Fique em pé no teu lugar. O Senhor quer reconstruir. Oh, aleluias. Aleluia. Comece a falar para o Senhor: Senhor, eu quero reconstrução a partir de mim, da minha vida. Comece a reconstruir agora, Senhor, a minha vida, o meu emocional, o meu psicológico, meu coração, meu entendimento. Reconstrói, que às vezes não sei o que acreditar, o que fazer, para onde ir, estou desnorteado. Fico vivendo o passado não sai da minha vida, o passado que foi destruição. Eu não sou destruição, eu sou filho amado do Pai, e eu vou viver a vitória, a reconstrução, o poder de Deus hoje na minha vida. Oh, você vai falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu coloco tudo que está destruído na minha vida no teu altar hoje, nesse primeiro domingo do ano. Eu quero colocar a destruição no teu altar. Começa a limpar agora. Me limpa com teu sangue, me purifica. Coloca em mim a tua mente, me dá estratégia, me dá sensibilidade, que eu possa ouvir a tua voz, que eu possa obedecer a tua palavra. Me ajuda, me capacita. Eu te peço perdão pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento. Ah, Senhor, me perdoa. Eu me humilho diante de ti nessa manhã. Mas eu quero mudança. Não quero começar esse ano do mesmo jeito e terminar da mesma forma. Eu quero entrar na terra. Eu quero ser reconstruído. Eu quero viver o novo. Porque o Senhor pode fazer isso. Oh, xiricalabazi, agora abra a tua boca e comece a falar tudo que você quer que seja reconstruído. Vai falando. Todos estão falando juntos, ninguém vai escutar ninguém. Vai falando com a boca aberta, alto. Porque você precisa declarar publicamente que toda destruição vai ser transformada em reconstrução. O Senhor vai reconstruir, o Senhor vai mudar, vai aumentar a tua fé. Vai falando, vai falando. Oh, xiricalabachuriandalabas, xirialabachuricandalabas, xirialabachuricandalabas. Senhor, quebra o jugo, muda a história, Jesus. Muda a história, Jesus. Muda a história. Oh, xiricalabachuriandalabas, xiricalabachuriandalabas. A reconstrução, oh, xiricalabachuriandalabas. Ouve agora cada situação que precisa de reconstrução. Tu és poderoso para reconstruir, para fazer o sobrenatural. Começa a agir com poder e glória. Oh, xiricalabachuriandalabas. Nós vamos viver o poder de Deus. O impossível vai acontecer. A vitória vai vir. O poder de Deus começa a fazer. Senhor, libera anjos agora. Vai declarando, o Senhor vai mudar, vai acontecer, porque o Senhor é poderoso para fazer o impossível na nossa vida, o sobrenatural. O Senhor vai fazer acontecer, vai reconstruir, vai mudar, vai transformar, porque o Senhor é poderoso. Fala assim: Senhor, eu confio
que o Senhor já está agindo. Troca as minhas vestes, me habilita para o novo que o Senhor tem. Me dá visão, abre meus ouvidos, destrava as minhas pernas, os meus pés. Senhor, limpa para mim, Senhor, o que precisa ser limpo. Eu estou pronto para viver o sobrenatural. Eu estou pronto para viver a promessa. Aquilo que o Senhor me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, shirikala bashurianda laias. Shirikanda labashurianda labas. Shirikala bashurianda laias. Oh, shiriala bashurianda laias. Oh, diz o Senhor, não temas. Oh, shirikala bashurianda laias. Sou eu que habilito, diz o Senhor. Shirikanda labashurianda laias. Shirialabazanda na minha presença, diz o Senhor. Que o sobrenatural, shirikalabashurianda laias, vai acontecer. Muitos vieram aqui nessa manhã cansados, sem esperança, shirikalabashurianda laias. Mas o Senhor manda te falar que é Ele que tem te guardado, é Ele que tem te preservado, porque Ele quer fazer algo novo. Aquilo que nunca passou na tua cabeça, nem nos teus ouvidos, nos teus olhos, no teu coração. Oh, shirikalabashurianda laias. Oh, shirialabashurianda laias. Oh, shikayalabashurianda laias. Se preparem, diz o Senhor. Oh, shikayanda labas, que serão reconhecidos pelo que eu vou fazer. Oh, shikayanda labashurianda laias. Shirialabashurianda laias. Porque foi eu que escolhi. Diz o Senhor, eu te escolhi. Shirialabashurikandalaias. Não temas, nem desanime. Permaneça na minha presença, diz o Senhor. Oh, aleluias. Oh, shirikalabashurianda. Shirialabashurianda. Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.